Rádio Letras, o livro que fala. Está no ar mais um episódio da Rádio Letras, um projeto do Laboratório de Imagem e Som do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Este projeto tem apoio da FAPERJ. Os deuses do acaso dão a quem nada lhes pediu o que um dia levam embora. E se não foi pedida a coisa dada, não cabe se queixar da perda agora. Mas não ter tido nunca nada não seria bem melhor ou menos mal? Mesmo sabendo que uma solidão completa era o capítulo final, a anestesia valeria o preço? Rememorar o que não foi não dá em nada. É como enxergar um começo no que não pode ser senão o fim. Ontem foi ontem, amanhã não há. Hoje é só hoje. Os deuses são assim. Olá, eu sou Adalberto Miller e você está escutando mais um programa da Rádio Letras. Você acabou de ouvir o poema Nenhuma Arte, de Paulo Henriques Brito, do livro Nenhum Mistério. O Paulo Henriques Brito é o poeta que vai inaugurar a nossa série Poesia e Crítica, com a Célia Pedrosa. A ideia desse programa é criar um diálogo entre aqueles que fazem poesia e aqueles que escrevem sobre poesia ou pensam a poesia. Embora muitas vezes essas duas facetas, a do criador e do crítico, sejam uma só. Membro recentemente eleito da Academia Brasileira de Letras, Paulo Henriques Brito nasceu em 1951 e viveu nos Estados Unidos parte da infância e da adolescência. Iniciou sua trajetória como poeta em 1982, com a publicação de Liturgia da Matéria, que foi seguido por Mínima Lírica, publicado na coleção Claro Enigma. De lá para cá, publicou outros livros, entre os quais os premiados Trovar Claro e Macau, e está para lançar Embora, seu 10º livro de poesia, no dia 17 de março. Além de poeta, Paulo Henriques também é um dos mais importantes tradutores em atuação no Brasil, havendo publicado mais de uma centena de obras de autores como William Faulkner, Don DeLillo, Henry James, Charles Dickens, Salman Rushdie e outros. E também traduziu notavelmente a poesia de Wallace Stevens e Elizabeth Bishop. Paulo Henriques é também autor de 2 livros de contos e professor na PUC-Rio. Célia Pedrosa é pesquisadora 1 do CNPq e professora de Literatura Brasileira e Comparada no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense, onde coordena os grupos de pesquisa Pensamento Teórico Crítico sobre o Contemporâneo e Poesia e Contemporaneidade. Publicou os livros Antônio Cândido, A Palavra Empenhada e Ensaios sobre Poesia e Contemporaneidade. Coorganizou várias antologias de ensaios sobre poesia contemporânea e uma antologia sobre a presença do cinema nas poesias brasileira e portuguesa moderna e contemporânea. Fez seu mestrado e doutorado durante as décadas de 70 e 80 na PUC-Rio, onde lecionou por 15 anos e onde conheceu e tornou-se amiga de Paulo Henriques Brito. A gente vai começar com o Paulo Henriques Brito lendo um poema dele chamado Scherzo, do primeiro livro Liturgia da Matéria. 3 peças fáceis, 3. Tirada de Liturgia da Matéria. O nome do poema é Scherzo. Ontem à noite, eu e você, em plena cumplicidade, em vez de fechar as janelas como todo mundo faz, deixamos as nossas abertas só para ver o que ia dar. Deu nisso. Varreu as ruas um vento saído de nossas janelas, de dentro de nossas gavetas, onde nós há tanto tempo guardávamos tempestades para algum dia especial, que acabou sendo ontem. O vento levou pedaços de céu que atravancavam nossos sóbrios conjugados. Enormes nuvens incômodas rolaram janela fora, feito lerdos paquidermes, e se esparramaram a valer. O ar fresco e inesperado de nossos apartamentos causou transtornos na rua. Os transeuntes, coitados, tossiam intoxicados pelo excesso de oxigênio. Cambaleavam às tontas pelas calçadas vazias.
Fui eu o primeiro a jogar em baldes pela janela a água clara que jorrava de fontes desconhecidas em áreas inexploradas sob a cama e atrás do armário. Mas foi você quem soltou do alto do 8º andar as primeiras plantas aquáticas, os peixes, répteis e aves. Eu, porém, instituí o pelo e o viviparismo dos mamíferos essenciais. E como as ruas já estavam inteiramente povoadas, e como já os postes da Light todos tinham evoluído em árvores colossais, e como ainda não eram nem 3 horas da manhã e já estava terminado o grosso da criação, descemos até a rua em busca de um bar aberto. No primeiro que encontramos, nossos milagres caseiros eram um assunto geral. E nós, sedentos e incógnitos, pedimos 2 cervejas e ficamos contemplando sem espanto nem orgulho a grama tenra e miúda que brotava a nossos pés. Esse poema é um dos meus poemas prediletos, do Paulo. E embora ele esteja lá no primeiro livro, da década de 80, eu acho que nele a gente pode já identificar várias marcas muito significativas da poesia dele, né? Sobre esse poema especificamente, e mesmo na relação que ele tem com o resto da poesia do Paulo, eu vejo aqui a ideia de criação, né, Paulo? Você pensou em termos de uma paródia da ideia de criação divina? Você podia falar sobre isso? É uma recontagem, né, do mito da criação, e é claro que eu estou pensando também em criação poética aí. E, na verdade, eu escrevi ele em 1972, foi um dos meus poemas mais antigos, eu tinha 20 anos quando escrevi, e estava naquela de começar a escrever poesia séria, então tem um pouco essa ideia. E é claro que ele brinca também com esse mito do jovem poeta romântico escrevendo como é que chama, numa mansarda, né? A mansarda aqui seria uma kitnet, um Botafogo, né? Uma coisa assim. Mas é isso. Um reaproveitamento da ideia do mito da criação. Você perguntou para falar sobre o título, Scherzo, né? Eu sempre uso muitos títulos musicais, que, na verdade, a minha grande paixão não é nem a poesia, é a música, né? O Scherzo é uma palavra italiana que quer dizer brincadeira e é utilizado em música para designar peças leves, muitas vezes o terceiro movimento de uma obra em forma sonata, em ritmo ternário. E esse poema é todo marcado por pés ternários, né? Pá, 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 pá. O ritmo dele é o heptassílabo, né? Redondilha maior, que é um metro irregular por definição, mas por acaso a maior parte dos versos provavelmente vai conter pelo menos uma e muitas vezes 2 células ternárias, né? Uma outra característica, eu acho que da sua poesia em geral, que já aparece aqui, é um lado humorístico, né? Um lado muitas vezes até cínico, de humor cínico, mas que aborda, na verdade, questões muito sérias, né? Como você mesmo colocou, você está aqui se referindo de forma brincalhona, entre aspas, a uma determinada ideia romântica de poesia, que também eu acho que tem a ver com uma ideia romântica de consciência humana, né? E de potência humana de criação, que muitas vezes equivale o homem, faz o homem equivaler a um demiurgo, né? E isso é uma das grandes pragas da humanidade, digamos. Então, nesse sentido, é uma brincadeira muito séria o seu poema, né? Bom, como ele comentou o título da música, do poema, né? E eu estava justamente comentando sobre a relação entre brincadeira e seriedade, eu queria pedir ao Paulo para comentar também os outros 2 títulos, tanto porque esse poema é tirado de um livro chamado Liturgia da Matéria, que por si só já parece, de uma certa maneira, uma provocação, brincalhona e séria, né? Com a ideia de, talvez, religião, de transcendência. Você podia falar sobre isso na sua poesia. E também, como esse livro foi incluído numa publicação maior chamada Mínima Lírica, né? Que também é um título bem, de uma certa maneira, provocativo, porque traz a ideia de minimalismo junto com a ideia de lirismo, né? Que é uma coisa, digamos,
pouco convencional. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses títulos. O meu livro de estreia, em que esse poema saiu, né, que reuniu toda a minha produção dos 18 até os 30 e poucos anos. Esse título é uma brincadeira com essa minha questão, né, que eu sou uma pessoa inteiramente desprovida de qualquer senso religioso, espiritual, metafísico, então eu brinco muito com isso. E o primeiro poema já do livro, ele começa a ter uma passagem que fala qualquer coisa, o sublime, aí eu brinco com a noção de sublime, né? Então, o Liturgia da Matéria é um pouco isso, tem uma profissão de fé materialista ao longo do livro, que é uma coisa que vai se repetir, né? Ao longo dos outros livros que eu publiquei. E esse livro não vendeu nada, ele não foi distribuído, a editora faliu logo que o livro saiu. E então, quando fui procurado pelo Augusto Massi, que organizou a coleção Claro Enigma, no final dos anos 80, né? Ele pediu um livro novo meu. Eu digo, eu não tenho poucos poemas aqui que não dá para fazer um livro. Então vamos reeditar o seu primeiro livro, se acrescenta os novos, e vamos usar como título o título que seria do seu segundo livro, que é justamente Mínima Lírica, que eu acho um título muito melhor que o do Dia da Matéria, que é um título pavoroso. Então, na verdade, esse poema circulou já incluído nesse livro com o nome de Mínima Lírica, que na verdade era para ser meu segundo livro. Já que nós falamos em Mínima Lírica, né, e ainda nesse poema, em relação a esse poema, ele tem um eu muito presente, né? O que é uma característica do seu poema e é uma característica da poesia lírica no sentido tal como ela é amplamente conhecida, né, historicamente conhecida. No seu caso, nós temos um eu e um você, né, o que serve de uma espécie de localização do seu eu, né, em relação a um leitor, em relação a um determinado lugar de fala, né, como se o eu tivesse claramente ligado a um momento de enunciação. No caso, ontem, no caso, à noite. São vários deíticos. Aliás, os deíticos são um aspecto muito importante na sua poesia, né? Eu queria que você talvez falasse sobre isso e da relação disso com uma determinada concepção de sujeito lírico que você teria. A presença do eu é muito forte nesse poema, e as 3 peças fáceis que abrem um livro, essa que eu li foi a terceira, né? Todas elas têm um você também, tem um eu e você. E a ideia é realmente fazer uma afirmação de um projeto lírico desde o começo. Mas, e aí tem o diferencial, né? Quer dizer, tipicamente a visão romântica do lirismo, que já tem um eu pronto, né? Já existe um eu pré-textual, e ele vai extravasar, vai se exprimir num texto, né? Que era a ideia com que eu realmente comecei a trabalhar. Mas eu, desde cedo que eu percebi, até talvez por eu usar muito formas fixas, tradicionais, trabalhar com métodos e com esquemas de rimas, esse poema que eu li agora até que não rimava, mas muitos rimam, e eu começava a descobrir que eu tinha uma ideia inicial, e no processo de escrita, por exigência da métrica ou da rima, aquilo que eu ia dizer ia para o outro lado e eu acabava dizendo, às vezes, até o contrário do que eu queria dizer, né? Isso aconteceu recentemente, o poema que eu escrevi, que era para ser uma coisa, isso é o contrário. E então, esse eu que aparece aqui, na verdade, ele não é um eu pré-existente, ele é um eu que está se formando no momento da escrita, né? E é um eu muito forjado na leitura de outros poetas. Isso é uma coisa que também vai marcar muito a minha poesia. A toda hora eu vou citar, vou parafrasear, vou parodiar, né, outros poemas, né, outros poetas. Crítico que atento para a poesia, para a produção, não só da poesia, mas produção artística em geral, em que a ideia de autoria é relativizada no seu aspecto demiúrgico, né, romântico, na medida em que a gente concebe o autor como leitor e a gente identifica nas obras que antes a gente tentava valorizar por serem originais, a gente vai valorizar justamente pelos jogos de relação, de conversa, que essas obras, de maneira direta ou indireta, estabelecem com outros autores, né? Então, isso acaba criando uma visão, digamos, constelar
do texto e uma prática de leitura constelada, né? Que se abre a diferentes jogos de comparação. Pode ser. A consciência crítica de um sujeito que se inventa e se evade. Um poema tirado do meu quinto livro, Tarde. Opsit, páginas 164 a 65. Abre aspas. No poema moderno, é sempre nítida uma tensão entre a necessidade de exprimir-se uma subjetividade numa personalíssima voz lírica e, de outro lado, a consciência crítica de um sujeito que se inventa e se evade, ao mesmo tempo ressaltando o que há de falso em si próprio, uma postura cínica, talvez, porém honesta, pois de boa fé o autor desconstrói seu artifício, desmitifica-se para o leitor irmão. Fecha aspas. Pode ser, mas a Pessoa, em 12 heptassílabos, já disse o mesmo. Não, disse mais, muito melhor. Bem, esse poema abre o meu livro Tarde, né? E as pessoas às vezes me perguntam o que quer dizer Opsit, página 164, 65. Eu digo, olha, essa aí são as páginas em que aparece a autopsicografia do Fernando Pessoa, na edição que, quando eu era adolescente, era praticamente a única do Pessoa que circulava no Brasil, que era aquela da Aguilar, da Nova Aguilar. Num volume só reuniu a obra poética do Pessoa. E esse poema, na verdade, é um soneto todo certinho, um esquema de rimas bem petrarcano, né? O que essa voz crítica chata aqui está dizendo é a mesma coisa que o Pessoa diz no poema dele, né? Exatamente. Se você for ler, é uma dissecação crítica do poema Autopsicografia, que ainda contém também que é uma aspa dentro da aspas, uma menção, uma citação do Baudelaire, né? O leitor irmão, né? Daquele famoso poema que abre a Le Fleur du Mal, né? É muito bom o poema, Paulo. Agora, nele, você, além de estabelecer essa referência clara ao Pessoa, você estabelece também um diálogo interno entre você, ou quer dizer, entre o sujeito do poema e uma determinada voz crítica que está marcada aqui entre aspas. Essa voz crítica é ficcionalizada por você. Embora você tenha usado aspas, você não retirou-a de nenhum texto. Não, eu imagino que, porque eu sou professor, né? Eu trabalho muito com poesia em sala de aula. Imagina que um professor lendo para os alunos, explicando para os alunos o sentido do autopsicografia do Pessoa. A ideia é essa, né? E é uma citação toda cheia de jargão crítico, né? Citando Baudelaire e tudo, né? E no final vem um comentário do eu lírico que diz, olha, mas o cara precisou de quantos versos? 8, 9, 10, 11, 11 versos e mais algumas sílabas, decassílabos, para dizer uma coisa que o Pessoa disse em 12 heptassílabos. Se você fizer as contas, aí você vai ver que o poema do Pessoa resume isso, diz isso de uma maneira muito mais resumida, né? Eu diria aqui que no momento em que nós lemos o texto, inclusive em que você, poeta, lê o texto, você torna claro ou torna mais ampla, inclusive, a possibilidade de significação dele. Então, a voz crítica não é apenas uma paráfrase daquilo que o poeta disse muito melhor. Você, como professor, como você acabou de lembrar, sabe bem disso, né? Agora, eu queria fazer uma colocação em relação a esse poema, porque eu acho que você traz essa relação para dentro do seu poema. Vou tentar explicar como. Porque a poesia do Paulo é muitas vezes lida como uma poesia muito objetiva, racional, né? Inclusive pela maneira como ele usa formas fixas e trabalha com elas, muito preocupado em seguir determinados modelos. Só que é como se existisse um jogo entre duas vozes dentro do poema, porque nós temos, por um lado, esse movimento enunciativo, racionalizante, muito baseado em silogismos, em comparações, com matemática, com geometria, inclusive. Mas, por outro lado, o eu que emerge, né, nesse poema é um eu sempre dubitativo, né, Paulo? Não sei se você concorda com isso, se você quer desenvolver isso. A ideia é exatamente essa. O poema brinca com isso, né? Essa voz do eu lírico que fala no final está evidentemente sacaneando, né?
o professor, o crítico, que eu somente estou, é o tipo do jargão que eu uso com os alunos quando analiso um poema. Então, ele traz para dentro do soneto essa brincadeira, né, entre uma voz crítica, que está lendo uma coisa que um poeta escreveu de uma maneira muito mais concisa, né, e um trocar miúdos aqui para o aluno. Né? Então, o poema incorpora essas duas, que são, na verdade, as duas faces da pessoa que está escrevendo o livro. Por um lado, eu sou poeta, por outro lado, eu também sou professor e tradutor de poesia. Né? Bom, Paulo, então, a gente estava falando a respeito desse poema, o Apsite, né, de que ele, na verdade, é um poema que encena duas vozes, uma voz mais professoral crítica e uma voz poética, que seriam, na verdade, duas faces suas, né, como profissional. Você é professor, além de poeta, você também é contista, né, você é tradutor. Então, digamos, é importante o leitor estar atento, na minha opinião, para essa tensão entre duas vozes que a sua poesia, que aparentemente apenas racionaliza uma determinada questão, acaba trazendo, né? Mais uma vez, na forma de um determinado jogo, com a ideia de verdade, com a ideia de certeza, né? Mas já que você falou de tradução, você é um grande tradutor de inglês e um dos seus poetas prediletos é o Wallace Stevens, né? Bem, eu vou ler então um poema que vai sair no meu próximo livro, vai sair agora. Estamos falando aqui no final de fevereiro, o livro vai ser lançado agora no início de março. No meu livro vai ter uma série de 4 glosas, né, em cima de 3 poetas e um prosador que eu gosto muito. E a glosa número 2, que tem como subtítulo Sobre um mote de Wallace Stevens, começa com a citação do Stevens e termina chegando nessa próprio verso do Stevens, vai ser parafraseado no final. Esse trecho, Death is the mother of beauty, literalmente, a morte é a mãe da beleza, aparece 2 vezes num dos poemas mais famosos do Stevens, que é o Sunday Morning, né, que é um dos poemas dele que eu traduzi e incluí na minha antologia. A glosa sobre um mote de Wallace Stevens. Death is the mother of beauty. Mesmo se tudo fosse diferente, seria a mesma coisa, ou quase isso. Porque não nos é dado senão dar sentido ao que não tem nenhum sentido. Tentar arrombar a única porta que sempre esteve e há de estar aberta. Negar a única certeza, o prazo de validade estampado na testa, tentar avançar além dos limites do corpo, demasiado estreitos, como se nele estar não fosse exatamente a mesmíssima coisa que sê-lo. Sem nunca entender que ter graça não teria graça alguma, se não fosse o fato de que o fim já vem prescrito na receita de todo amargo e doce. Digam o que digam, preguem e apregoem todos os capelães e charlatães. O eterno é mudo escuro, só o término dá voz e cor ao vivo. A morte é mãe. Paulo, para exemplificar a relação sua com poetas que você lê, você citou 2 poemas, e nesses 2 poemas aparecem 3 poetas de inserção linguística e cultural diferente, né? O português, Fernando Pessoa, o francês, Baudelaire, e o americano Wallace Stevens. Então, eu queria te perguntar de que maneira o convívio como leitor com essas 3 tradições, portuguesa, francesa, inglesa e americana, né, de língua inglesa, muito diferentes, alimentam a sua poesia, comparecem nela na maneira como você escolhe seus modos de escrever. Na verdade, a minha poesia é muito fruto de 2 tradições, né, com que eu convivo desde muito cedo. A literatura de língua inglesa e a de língua portuguesa. Eu, na verdade, comecei a ler poesia quando eu era menino, morando nos Estados Unidos. Tive uma professora na escola, na secundária, que botou a gente para ler Shakespeare, botou a gente para ler Emily Dickinson, né? Foi ali que eu aprendi a gostar de poesia. Então, eu me formei muito com base nessas 2 literaturas, né, de expressão portuguesa e a inglesa. Mais tarde, aí, obviamente, eu fui
ler outras línguas, e aí é claro que a que eu acabei lendo mais foi justamente a tradição francesa. Eu li muito Baudelaire e, de certo modo, toda aquela geração que vem logo depois do Baudelaire, os simbolistas franceses, né? E depois alguma coisa da poesia moderna francesa. Mas eu diria que a minha formação é basicamente em cima das tradições de língua portuguesa e de língua inglesa, né? E isso explica porque eu muitas vezes escrevo poemas em inglês, né? E com frequência eu publico nos meus livros poemas que eu tinha escrito anteriormente em inglês em versão portuguesa. E às vezes o contrário, né? Mais raramente um poema que eu escrevi em português sai em inglês. E depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, se eu trabalho como, eu encaro isso como uma nova criação ou como uma tradução estrito sensu. Mas eu vou ler aqui então um poema que abre o meu livro Nenhum Mistério, que é um poema, todo um livro, eu acho que é o livro com mais unidade temática que eu escrevi, que foi escrito depois da morte da minha mulher, da Santuza Cambraia Naves. Então, o tema frequente do livro é justamente a questão do luto. E o poema que abre, o soneto que abre, faz parte de uma série chamada Nenhuma Arte, e esse é o primeiro. E depois, mais adiante, eu traduzo esse mesmo poema mais para o final do livro. Então, primeira versão em português. Nenhuma Arte 1. Os deuses do acaso dão a quem nada lhes pediu o que um dia levam embora. E se não foi pedida a coisa dada, não cabe se queixar da perda agora. Mas não ter tido nunca nada, não seria bem melhor ou menos mal? Mesmo sabendo que uma solidão completa era o capítulo final, a anestesia valeria o preço? Rememorar o que não foi não dá em nada. É como enxergar um começo no que não pode ser senão o fim. Ontem foi ontem, amanhã não há. Hoje é só hoje. Os deuses são assim. E aí, no final do livro, mais pro final do livro, eu incluo uma série chamada Duas Autotraduções, e a primeira é justamente a versão inglesa desse exato poema, que eu não sei porque eu me senti na necessidade de escrever o mesmo poema em inglês. The gods of chance give what was never prayed for. They change their minds and then take back their gift. And since a gift is given, not bought and paid for, they will not brook complaints from the bereaved. You wonder whether never to have had were better than to have, then face the loss. Not better. What you mean is not as bad. Even if the price were utter loneliness. No sense in reminiscing about a past that never was. Don't overplay your hand. The game, in fact, is over and you lost. And there's no second chance. This is the end. What's gone is gone. Nothing comes next. The odds were never on your side. Such are the gods. Paulo, você nesse poema, você está fazendo uma referência já a um outro poeta, um outro poema famoso, Arte de Perder, na tradução, não sei se sua, eu acho que sim, da Elizabeth Bishop, né, cuja poesia você publicou numa antologia muito importante. Eu queria voltar à pergunta anterior sobre a sua relação com as tradições com que você conviveu e traduziu, no sentido assim mais específico, né? Eu queria saber, por exemplo, se do Wallace Stevens, que é um poeta, um dos seus prediletos, ou mesmo da Elizabeth Bishop, que é uma poeta com quem você convive muito, se você localiza no seu modo de escrever algo distraído do diálogo com eles, né? Para não falar de influência, esses termos que são muito problemáticos. Certamente, Célia. Esses poetas que eu li, mas na verdade acho que o poeta de inglês que eu mais li, foi Emily Dickinson, de quem eu só consegui traduzir uma meia dúzia, uns 7 ou 8 poemas, né? Mas sim, todas eles deixaram marcas. Eu diria que talvez o que eu mais tenha
tenha ficado da leitura dos ingleses, e aí eu vou começar com Byron, que foi o primeiro poeta que eu também publiquei traduzido. Byron ele vai escrever as grandes obras dele mais no final da vida, tudo em oitava rima, que é a métrica dos Lusíadas, né? Que ele pegou, na verdade, da literatura italiana, embora ele também conhecesse Camões. E o que eu acho fabuloso do Byron, e que eu fiquei deslumbrado quando eu traduzi a obra dele, é que ele usa uma forma extremamente canônica, ele não admite nem rimas incompletas, quase não usa rimas incompletas, a métrica é muito certinha, né? E, no entanto, a linguagem dele é extremamente coloquial. Claro que é um inglês coloquial do início do século XIX, mas é coloquial. Depois eu fui encontrar essa mesma coisa numa outra poeta que eu também traduzi muito, que foi justamente Elizabeth Bishop. Ela trabalha com sextina, trabalha com soneto, trabalha com formas que ela mesma inventa de uma complexidade aterradora, né? E a linguagem dela é sempre coloquial, ela nunca faz uma inversão sintática para manter a métrica ou para conseguir uma rima, né? Então, sem dúvida alguma, eu já tinha essa tendência de querer trabalhar com formas fixas, principalmente a partir do meu segundo livro, mas mesmo no primeiro já tem isso, e ao mesmo tempo manter aquela coisa que acho que é a grande conquista do modernismo brasileiro, aquela conquista que essa daí não tem como voltar atrás, né? Que é trabalhar com a linguagem coloquial, evitar aquelas inversões sintáticas pesadas, né? Então, sim, eu acho que o que eu peguei desses poetas de língua inglesa foi basicamente a conciliação de uma forma mais tradicional, ainda que eu nunca siga tão certinho como Byron fazia no século XIX, né? E a questão da coloquialidade, da sintaxe normal, do vocabulário mais ou menos comum a todo mundo. Interessante você trazer essa questão do coloquialismo, e primeiro em função de uma relação de conhecimento erudito, né, de línguas e poesia estrangeira. E depois, com poetas que trabalham o coloquialismo numa relação tensa com formas clássicas de poesia. Nesse sentido, eu acho que a sua poesia ela tem aí um grande diferencial, porque me parece, se eu não estou enganada, que no Brasil, a poesia moderna, após o modernismo, inclusive, teve necessidade de associar o coloquialismo com o verso livre, que, aliás, é um tema que você discute, né? Então, você teria um diferencial importante nisso, porque você consegue trabalhar o coloquialismo em formas fixas, clássicas, né? Uma coisa boa de você ter uma dupla formação é que você contrasta essas duas coisas, né? Em língua inglesa, há um único poeta modernista que realmente fez questão de dizer que não escrevia em pentamento iâmico, foi o Ezra Pound, né? Nos outros, não. O Williams também só trabalha com verso livre, mas nunca transformou isso em cavalo de batalha. Os outros poetas modernistas, todos, os maiores deles, o Yeats, o Stevens, o Eliot, todos eles não tinham problema nenhum. Usavam verso livre, ora, quando queriam, e ora usavam o pentamento iâmico e outras formas clássicas, né? E aí, contrastando com o Brasil, no Brasil não, no Brasil foi uma coisa assim, era uma coisa política, você tinha que escrever em verso livre, né? Quando aos 40 anos, né, o Mário de Andrade, que é um daqueles dois grandes sonetos dele, da velhice, né, 40 anos para ele era velhice, a gente vê que aquilo é quase que uma maneira de dizer, olha, eu estou ficando velho, então eu posso me dar o direito de escrever um soneto. Então era uma coisa muito politizada, de uma maneira que não aconteceu na língua inglesa, né, essa politização do verso livre. E até hoje eu sinto, né, você tem um Ricardo Domenech, por exemplo, que defende num artigo dele, não, você não pode usar decassílabo, não pode usar soneto, hoje que você está se comprometendo com uma estética antiga, né? Isso é uma coisa muito brasileira, é engraçado. Também, mesmo em Portugal, que eu tenho dos anos para cá acompanhado mais a poesia portuguesa, mesmo em Portugal não há essa associação, é uma coisa bem brasileira, né? E, então, eu sou um poeta da geração da poesia marginal, tenho a mesma idade que o Chacal, que o Sequim, que esse pessoal todo que começou nessa época, né? E eu tenho em comum com eles exatamente essa pressão, essa obrigação, praticamente, esse compromisso com a linguagem coloquial. Mas, ao contrário desses poetas da minha geração, eu me sinto muito mais à vontade, para mim é muito mais fácil trabalhar com formas clássicas, com decassílabo, do que com verso livre, que é um verso que eu acho dificílimo e ao qual eu já estudei, já dediquei alguns artigos,
né, que quando ele é bem utilizado, ele é um recurso maravilhoso, mas eu realmente não sou muito bom, eu tenho dificuldade de trabalhar com verso livre. Eu acho que talvez possa interessar aos nossos ouvintes uma explicação sua sobre a sua dificuldade com verso livre, porque eu tenho a impressão que todo jovem poeta e todo leitor, talvez ainda pouco experiente, considera que o verso livre é livre. Então, é algo que não oferece dificuldades. E você, na verdade, uma das suas grandes contribuições para o estudo de poesia foi repensar, mostrar como isso é necessário repensar essa crença, né, que é muito prejudicial, tanto na apreciação como na produção mesmo de poemas, né? Bom, Célia, eu vou dizer duas coisas que eu sempre repito que meus alunos já estão cansados de ouvir. A primeira é uma frase do Eliot, né? Quando o poeta sabe o que ele está fazendo, o verso nunca é livre. E a segunda é minha mesmo, que é muito mais fácil escrever um verso livre ruim do que escrever um soneto ruim. Um soneto ruim dá trabalho. Tá? Mas não quer dizer que não haja também todo um trabalho, o grande verso livre do Bandeira, o verso livre do Fernando Pessoa, o verso livre de autores agora estão mais contemporâneos, Eurídice Fontella, por exemplo, né? Nesses autores, você vê que tem um trabalho com a forma muito grande ali, né? Por que eu pessoalmente tenho dificuldade de escrever verso livre? Porque se eu começo a escrever um poema em verso livre, eu acabo escrevendo banalidades. Quando eu me imponho uma forma, eu tenho que ter contagem de sílabas tal, tenho que ter pés exatamente assim, tenho que ter os rimas assim, 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 eu sou obrigado a sair daquele esquema mental que ia produzir uma banalidade e começo a dizer coisas que eu não queria dizer. Às vezes que era exatamente o contrário do que eu queria dizer. Aí o poema fica interessante. Acabou trazendo uma questão, uma colocação interessante, né? Que a ideia de banal, que é de uma certa forma valorizada, né, em associação ao simples e ao coloquial, não é necessariamente pensada assim por você, né? Você fez uma distinção agora importante entre o que é banalidade, que você evitaria, mesmo nos versos coloquiais, quando relaciona esses versos coloquiais a uma forma fixa com a qual você se sente, que você toma como modelo para trabalhar, né? Você podia explicar para a gente essa questão da banalidade? O que eu estou dizendo é que se eu me permito, se eu não tenho uma imposição formal por trás do que eu escrevo, eu tendo a dizer coisas que eu já disse. Isso é que é a questão. Quando eu me imponho uma forma, e quanto mais difícil a forma, mais exigente, melhor, mas eu sou obrigado a sair daquilo que eu queria dizer, que provavelmente é uma coisa que eu já disse 100 vezes antes, e sou obrigado a desviar completamente o caminho, e acabo dizendo coisas que eu fico surpreso, né? Acaba saindo coisas que eu não tinha a menor intenção de dizer. Isso é que eu acho interessante, quando eu mesmo me surpreendo dizendo uma coisa que eu não tinha planejado dizer. Mas é claro que é a minha relação, né, com o verso livre. Isso não quer dizer que as pessoas que escrevem verso livre necessariamente escrevem banalidades de modo algum, né? Algumas das maiores poesias da língua portuguesa, como a Tabacaria, por exemplo, do Álvaro de Campos, é em versos livres. Pensando nessa ideia de surpresa, né, em oposição à banalidade, que você deixou bem claro, eu queria te perguntar se no ato de autotraduzir-se, você produz para si mesmo, você encontra alguma surpresa, né? Porque, de uma certa maneira, já que banalidade seria o oposto, seria o equivalente à repetição, você, ao autotraduzir-se, estaria apenas se repetindo? Quando eu me autotraduzo, eu tento fazer uma tradução, eu tento realmente dizer a mesma coisa que estava lá. Mas, tal como quando eu traduzo outros poetas, nem sempre isso é possível por causa da exigência da forma, né? Por exemplo, nesse soneto aqui que eu escrevi em português e depois traduzi para o inglês, aconteceu uma coisa que sempre acontece em tradução. Quando se traduz do inglês para o português, como as palavras inglesas são muito mais curtas que as portuguesas, né, você tem um problema de caber tudo na forma, né? Eu tive esse problema muito grande trazendo Byron, né? É tudo em oitava rima, né? Oitava rima eu tenho um número certo de sílabas, então eu tinha que tirar uma imagem, ele enumerava 4 itens, eu traduzia 3, tinha que fazer isso. Ao me traduzir do português para o inglês, o problema é o contrário, né? É uma coisa que eu faço muito raramente, traduzir do português para o inglês, mas sobra espaço. Então, eu fui obrigado a colocar 2 coisas que não estavam no original. No original, eu digo assim,
Mas não ter tido nunca nada não seria bem melhor ou menos mal? Na versão inglesa ficou assim. Seria melhor nunca ter tido do que encarar a perda. E aí eu abro um parênteses que não está no original. Não, melhor não. O que você quer dizer é menos mal, né? Depois, no final, naquela estrofe final, né, nos tercetos, quando fala rememorar o que não foi, andar em nada, e termina com os deuses são assim, em inglês eu enfiei uma imagem que não tinha em português, né? A ideia de que você tentou fazer mais do que as cartas que o destino te deu e você não tinha cartas necessárias para isso. Então o jogo terminou e você perdeu, né? Essa imagem também não está no original. E está aí porque sobrou espaço. Eu fui obrigado, né? Um soneto tem necessariamente decassílabos em inglês, em petâmetro e iâmbicos em inglês, tem necessariamente 140 sílabas. E eu posso dizer muito mais em inglês com 140 sílabas do que em português, que a palavra média em inglês tem 1 ou 2 sílabas. A palavra média portuguesa tem 3, 4 sílabas, né? Então, isso é uma das coisas que a tradução ensina a gente, né? Quer dizer, a ideia é fazer realmente fazer a mesma coisa, recriar a mesma coisa em outra língua, mas na prática essa ideia é uma meta que nem sempre pode ser atingida, principalmente quando você trabalha com contagem estrita de sílabas. Na sua relação, na sua atividade como poeta, né, se pode ser definido claramente uma preponderância, digamos, do ritmo sobre a semântica, no sentido de que você primeiro fabula um determinado ritmo, para depois nele associá-lo, ou encaixar mesmo uma frase, ou se é ao contrário, você primeiro fabula uma ideia, uma imagem, e depois dá a ela um ritmo? Depende de poemas específicos, né? Nesse livro que eu estou lançando agora, esse ano, tem um poema que eu acordei com um verso na cabeça que eu não tinha a menor ideia do que ele queria dizer, e esse verso é que determinou o poema todo. Há poemas que saem realmente de uma célula métrica que eu começo a reproduzir essa célula métrica e vai saindo. E é claro que há muitos casos que é o contrário. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma coisa a dizer, né? E muito embora essa coisa que eu tenho a dizer nunca vá sair exatamente como ela era, a pressão da forma vai alterar ela, eu diria que nesses casos eu realmente sim partir de uma ideia, a partir da semântica. Então cada poema é um caso, não tem assim eu não posso dizer que é sempre de uma maneira, mas muitas vezes sim, a questão que vai determinar o poema é uma questão rítmica. Em casos muito, muito raros, o que determina é uma rima, né? No meu novo livro tem um poema que saiu da minha descoberta de que um grande verso, o nome de um grande poeta inglês, que é o W.H. Auden, que Auden rima exatamente com podem em português. E foi a partir disso que eu fiz um soneto inteiro, começando com essa rima entre Auden e podem. A propósito, no meu novo livro, aliás, até agora eu não disse o nome do livro, né? Embora, né? Tem um poema que discute exatamente isso, até que ponto o poeta controla o que ele está dizendo. É um soneto da série chamada Intransitivas, é o segundo da série. É uma série de poemas sobre o ato de escrita. As palavras precisam de nós ou terão existência diversa? Formarão frases suas a sós sobre aquilo que lhes interessa? Ou então, peraí, somos nós para as palavras um mero instrumento, um veículo ou porta-voz via fala, escrita e pensamento? Bem, nesse caso, somos, ao fim e ao cabo, mentes teleguiadas por inteligências de outra espécie. Dessa explicação, uma vez dada, a gente dificilmente esquece. Bem que eu sempre suspeitei de mim. Esse poema tem uma peculiaridade que os 9 primeiros versos, o poema é em versos de 9 sílabas, que é um método esquisito. Os 9 primeiros versos todos vão ter um padrão de acentuação igual. Papapá, 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 papapá. E aí, quando o eu lírico lança essa ideia de quem manda as palavras, aí o ritmo fica livre, né? Que é exatamente o contrário. Quando ele estava sendo comandado pelas palavras, de repente, quando ele para pensar, aí rapidamente ele quebra o esquema rítmico e daí em diante os acentos começam a cair de maneira mais irregular. Lendo esse poema agora,
eu estou identificando nele o que eu acho que seria uma constante formal sua, que é compor poemas que têm esse movimento inicialmente interrogativo e, ao final, conclusivo, só que a conclusão entre parênteses, né? Isso é uma marca muito sua. É como se esse movimento pudesse ser relacionado, penso eu, a aquilo que a gente veio apontando de diferentes maneiras, como um jogo entre duas vozes, entre duas maneiras de pensar um determinado problema, que começa de uma maneira, acaba de outra, e que acaba dando um tom, digamos, hesitante àquela voz aparentemente tão racionalizante e silogística com que você começa, né? Eu diria que, inclusive, isso aí é uma questão que eu estou me colocando agora, diante do nome do seu livro, que isso tem a ver com... Isso pode ser identificado também, em termos semânticos, na presença muito forte, eu diria, da palavra quase, e agora da palavra embora, porque a palavra embora é uma concessão, né? Então, ele já introduz um movimento que é, embora isso, vai vir outra coisa, né? Você tem razão, Célia. Eu nunca parei para pensar nisso, mas vários poemas meus começam com uma questão, depois aparece um parênteses que começa a questionar esse posicionamento original ou mesmo a propor uma conclusão, né? E esse poema seria um bom exemplo disso. O último verso está entre parênteses. Esse bem que eu sempre suspeitei de mim, que, aliás, introduz um ritmo marcado totalmente diferente do papapá dos primeiros versos, né? Então, você tem razão, é uma coisa que eu nunca tinha parado para observar. É um movimento muito característico da minha poesia. Esse movimento, que seria um movimento de construção da dúvida, da construção da indeterminação, é um movimento que impõe é um movimento cujo ritmo impõe, é como se fosse um freio, né, no pensamento, como se após toda frase possa vir um embora, né? Eu acho isso muito interessante, porque, de novo, eu estou aqui conseguindo ver isso, é como se fosse duplo movimento, né? A sintaxe vem, de uma certa maneira racional, encadeada nos enjambemãs, mas tem um embora sustentando o seu movimento discursivo, né? E eu queria associar isso a uma ideia de temporalidade, né, como se a sua relação com o momento presente, no qual você está escrevendo, em relação ao qual você define com deiticos, esta noite, hoje, este momento, como se fosse também uma relação marcada por algum tipo de distanciamento, de concessividade, de suspensão, né? Quer dizer, as coisas nunca são completamente o que parecem, o seu movimento é muito isso, né? O seu discurso nunca vai imediatamente aonde ele parece que vai, e a adequação desse movimento a um momento também nunca é completamente estabilizada, né? Eu estou me lembrando aqui de um texto que eu li de um jovem crítico muito bom, o Felipe Manzoni, em que ele fala da sua poesia como marcada por um ainda não, né? E isso me lembra um poema seu chamado Véspera, né? E acho que essa ideia de véspera talvez possa ser desenvolvida para além desse poema, a partir dessa imagem do ainda não que o Felipe Manzoni tira do Ernest Bloch. Tá, vamos ler então o Véspera, né, que é o meu poema que saiu no livro Macau, né, que desenvolve essa sua ideia aí. Véspera. No trivial do sanduíche a morte aguarda.
Na esquiva escuridão da geladeira dorme a sono solto, imersa em mostarda. A hora é lerda, a casa sonha. A noite inteira algo cricrila sem parar. Insetos? O abacaxi impera na fruteira, recém-esplêndido, desperdiçando espetos. A lua bate o ponto e vai-se embora. Mesmo os ladrilhos ficam todos pretos. A geladeira treme, mas ainda não é hora. Se houvesse um gato, ele seria pardo. A morte ainda demora, o dia tarda. Não, muito bonito, né? Nessas horas é que eu, lembrando o poema do Pessoa, fico inibida de fazer comentários críticos, porque realmente tem poemas que silenciam a gente, né? Esse poema, embora eu leia sempre, ele sempre me silencia. Mas, tentando contribuir um pouco mais para essa conversa, eu mostraria como que, de novo, você tem o Paulo trabalhando com coisas absolutamente triviais, não banais, no sentido de que ele pega o trivial, trabalha o trivial coloquialmente e dá a ele uma formulação absolutamente surpreendente, né? Como é que uma geladeira de noite na cozinha, com um sanduíche provavelmente passado do ponto, que vai envenenar quem o coma, né? Como é que pode se transformar numa reflexão sobre a morte, sobre o tempo e sobre as surpresas, eu acho, que habitam, as belezas que habitam, né, o cotidiano e a nossa vida no cotidiano, na expectativa da morte, né? Estou me lembrando do outro poema, que ele fala da morte é mãe, e aqui a gente tem de novo a morte, não chamada de mãe, mas sendo realmente, de uma certa forma, o moto do poema, né? A expectativa da morte, a morte que ainda não chegou, mas vai chegar, e o sanduíche com mostarda sendo um signo disso, né? Ali na cozinha, onde qualquer um pode encontrá-lo, né? Isso é muito bonito. Eu vou ler agora, então, o meu poema favorito, que é de Trovar Claro, um livro dos anos 90, que é uma cestina, né? Eu tentei várias vezes escrever cestinas, escrevi outros poemas baseados na forma da cestina, só que simplificados. Essa é uma cestina clássica. São 6 estrofes de 6 versos e depois, no final, uma de 3. As estrofes têm que terminar sempre com cada verso e cada estrofe termina com uma determinada palavra. As palavras finais vão se trocar de ordem dependendo da estrofe, e no final tem que aparecer 2 palavras por verso para caber 6 palavras em 3 versos. Essa fórmula foi inventada pelo Arnaldo Daniel, um poeta provençal, né, do século XIII, né? E você tem que seguir a regrinha dele, senão não é uma cestina. E, por outro lado, eu queria escrever um poema sobre um tema. Eu tinha acabado de conhecer a Santuza, eu sabia que eu ia ficar casado com ela e estava me despedindo da vida de solteiro. Então, o tema do poema é a despedida da vida de solteiro. E se eu me propusesse a escrever um negócio em verso livre sobre isso, ia sair também um monte de bobagens, provavelmente. Mas, como eu sabia que era um tema perigoso de dizer banalidades, eu me impus essa forma extremamente rígida, né? As palavras-chave, eu escolhi duas pela regra do Arnaldo Daniel, tem que ser tudo paroxítono, né? Mas aí eu tomei a liberdade de escolher 2 oxítonos, que são amanhã e estação, 2 palavras paroxítonas, que são sono e dourados, e 2 proparoxítonas, fósforo e cópula. Então vamos lá. O nome do poema eu roubei de um poema do Fernando Pessoa. Vilegiatura. Munidos de maçãs, lápis e fósforos, conquistaremos Nínive amanhã, se não der praia e a noite for de sono. Porque afinal os dias são dourados e tudo é matinal nessa estação de água fresca, madrigais e cópulas. São tantas mãos e bocas, tantas cópulas, tantas razões de se riscar um fósforo, é tão horizontal essa estação que é puro engodo a ideia do amanhã. E por que não beber o sol dourado enquanto não nos sobrevém o sono? Ideias sussurradas pelo sono, pela sofreguidão de muitas cópulas.
Enquanto isso, Nínive dourada aguarda a combustão de nossos fósforos ao primeiro suspiro da manhã. Rechacemos o torpor da estação, e como é modorrenta essa estação, tempo de bandolins, maçãs e sono, e vamos nus, na bruma da manhã, buscar a glória, traduzida em cópulas, claustros, tributos, castiçais e fósforos, caixas de música e ídolos dourados. Tomaremos a cidade dourada na hora derradeira da estação, quando já não restar nem mais um fósforo, uma gota de sol, de céu, de sono. A entrada triunfal será uma cópula na imensidão da última manhã. Quando acordarmos, já será amanhã, os olhos turvos de sonhos dourados, as peles mornas recendendo a cópulas, bagagens esquecidas na estação, jornais, explicações, ressaca e sono, um alvoroço de café e fósforos. Os fósforos primeiros da manhã riscam o sono e o sonho do Eldorado. Dessa estação só vão restar as cópulas. Olha, esse poema, o Paulo, inclusive, falou que o teria motivado, né? Escrever sobre o fim de um período da vida dele e o início de outro. Esse enredo, né, que em princípio é um enredo comum, embora vivido intensamente por quem o vive, né, é transformado em algo absolutamente diferente, né, no sentido de que é algo que escapa à vivência meramente individual dele. Ninguém consegue ver nesse poema a narrativa de um encontro afetivo próprio de um determinado sujeito, né? Mas eu acho que ele faz dessa motivo inicial uma construção alegórica que reúne diferentes signos associados a desejo, à luz, a calor do verão, de forma que o poema se torna uma vivência de imagens visuais muito intensas, que, ao mesmo tempo, são imagens táteis de calor. Então, na verdade, essa construção, quer dizer, que eu estou chamando de uma construção alegórica, foi algo que me veio à cabeça aqui agora, por causa dessa conjunção de imagens que são visuais, são táteis, são sonoras, olfativas, porque a gente tem até incenso também, não tem? E muito intenso, realmente, como uma cena vivida, a qual ele consegue dar um duplo caráter temporal, né? Eu estou lembrando da questão do ainda não, porque a gente tem, ao mesmo tempo, algo como se fosse uma memória intensa dessa estação, e, ao mesmo tempo, eu tenho o resto dessa estação, que ainda não terminou completamente, ainda não terminou, porque ele está, ao fim dessa estação, está lembrando, está pensando nas cópulas que permanecerão como memória. Então, é um movimento de tempo muito interessante, porque é o presente trazendo o passado e, ao mesmo tempo, colocando o futuro como resto do que ainda não acabou, do que ainda nunca vai se acabar completamente, né? E a outra coisa importante, que está ligado ao que o Paulo explicou antes, é que toda essa imagem, que é uma imagem maravilhosa do fim de uma época da vida dele e também do fim de um verão, que ele provavelmente dividiu com outras pessoas, ela é potencializada por uma forma fixa, que ele decidiu conscientemente escolher como forma de obrigá-lo a fugir à banalidade, né? Então, conforme ele nos explicou, ele escolheu a sextina, que é uma forma estrófica dificílima, principalmente por causa da combinação de número de versos com esquema rítmico, ao qual ele se referiu e ao qual ele infligiu uma modificação, né? Originalmente só paroxítonos, e ele transformou num jogo dificílimo entre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas,
que aparecem juntas e separadas ao longo de praticamente todos os versos. A gente tem maçãs, lápis e fósforos. Tem conquistaremos Nínive amanhã. Temos fresca, madrigais e cópulas. É impressionante, né? Fósforos primeiros da manhã. Estação, vão restar, dessa estação, cópulas. Então, é um artesanato minucioso, né? Ao nível fonético, ao nível semântico, ao nível sintático, e que, impressionantemente, nos dá de presente um deslumbramento, né? A gente imagina que artesanato cuidadoso se torne uma coisa, algo parnasiano. Me parece que algum crítico já disse que o seu amor à forma fixa lembrava um parnasiano, não sei que crítico foi esse, não precisamos talvez lembrar o nome, mas não, até os próprios parnasianos construíram deslumbramentos, né, a partir do trabalho com formas fixas, e o Paulo aqui nos dá um exemplo dessa possibilidade, né, belíssima. Bem, então, como a gente começou com um poema que reconta o mito da criação, vamos fechar com um poema do meu livro Formas do Nada, que é um poema apocalíptico, né? Ele trabalha, se o outro era o começo do mundo, a criação do mundo, esse é o fim do mundo. E esse é em dodecassílabos, não rimados, são estrofes de 3 versos, em que o último verso termina sempre com um pró-paroxítono. Uma lenda. Os formulários foram todos preenchidos em 7 vias, todas elas registradas. As testemunhas rubricaram cada página. Ninguém podia imaginar as consequências. Todas as partes envolvidas concordavam que não se havia omitido nenhum trâmite. No céu, as nuvens prometiam chuva forte, contrariando as previsões oficiais. Alguém notou que parecia haver mais pássaros que de costume, ou eram os pássaros de sempre anormalmente alvoroçados nessa tarde. Ninguém achava que pudesse haver um vínculo entre 2 planos tão diversos, só que havia, como depois ficou claro. Mas na hora só se pensava em lucros, projeções, alvíceras. Pois bem, naquela noite todos nós dormimos o sono, não direi dos justos, mas daqueles que examinaram com cuidado cada cláusula e consultaram os oráculos devidos. E só depois é que assinaram nas lacunas. Mas na manhã seguinte as coisas complicaram-se. Uma neblina indevassável impedia que se enxergasse o outro lado da avenida. Alguma coisa acontecera com as árvores, pois não havia folha alguma em galho algum. Antes das 9 já tocavam os telefones. Inicialmente eram consultas, vagas dúvidas. Depois, reclamações, protestos veementes. Por fim, imprecações, insultos, ameaças. E uma pedrada na vidraça foi o símbolo mais que concreto do que havia de ocorrer. Em desespero, enviamos 5 faxes ao grande templo e a resposta foi o silêncio. Do céu caía, não exatamente chuva, mas mesmo assim nos pareceu que o mais prudente era entregar aos deuses e à equipe jurídica o que restasse do nosso empreendimento e abandonar a sede enquanto havia tempo. Como nas ruas não passavam mais veículos, saímos pelos fundos, armados, a pé, com a intenção de escapulir pela fronteira. Porém, a menos de 100 metros do edifício, nos capturaram com a maior facilidade e nos levaram à pirâmide mais próxima. O altar, o fogo, a faca, o sacerdote e o público já estavam todos prontos para o sacrifício. Bom, esse poema me provoca várias inquietações, ideias, sugestões de leitura, né? Por um lado, é um poema que começa de maneira absolutamente prosaica, remetendo a formulários, faxes, vida de escritório, que você combina de maneira bastante inusitada com temporalidades e espaços outros, né? Quer dizer, eu começo num escritório em meio a formulários e rubricas e termino numa cena de sacrifício sacerdotal. Na verdade, a referência a grande templo e a pirâmide, eu estava pensando mais numa coisa asteca ou inca, num sacrifício assim.
não bíblico. Realmente, então, nós temos então, essas temporalidades diversas e, de novo, uma mistura, né, de coisas muito prosaicas com coisas aparentemente inexplicáveis, elementos da natureza, chuva, neblina, pássaros, compondo um cenário junto com o número de 5 faxes, 7 vias de fax. Então, eu fico me perguntando, né? Estou me lembrando aqui, cláusula com oráculos, né? Você cria relações assim entre palavras muito distintas, aproximadas pela sonoridade. Eu queria perguntar de que maneira esse poema, que você definiu como poema de fim dos tempos, né? No entanto chamado uma lenda, porque remete também ao que seria um início dos tempos, né? E as imagens de desaparecimento que habitam o início dos tempos, de que maneira isso falaria na sua poesia de uma relação com o tempo presente, né, com a vida tal como a gente a conhece historicamente hoje? Eu acho que esse poema só poderia ter sido escrito numa época como a nossa. A gente está toda hora pensando em crise climática, né? O clima está enlouquecendo, as pessoas estão, o mar está cheio de plástico, essas coisas. Então, claramente ele foi escrito dentro dessa visão, né? Então, sim, tem a ver com a reflexão sobre esse clima de fim do mundo que nós todos estamos vivendo já há alguns anos. E nos poemas em que essa relação não é tão especificada como aqui, de que maneira você pensaria a relação entre sua poesia e a vida? Na hora que você escreve, você nunca pensa nisso, mas é claro que uma pessoa de fora lê aqueles versos todos e tenta resumir, ele vai ver coisas que eu mesmo não vejo e que talvez ninguém agora veja, né? A posteridade é que olha para trás e começa a ver, isso aqui é uma tendência, todos os poetas dessa época estão fazendo isso mais ou menos parecido, é um tema comum, né? Para nós que estamos vivendo esse tempo é um pouco difícil. Mas é claro, né? Eu tenho alguns poemas tópicos, né? No meu último livro tem poemas lá refletindo sobre a questão da pandemia, do bolsonarismo e tudo, mas se você for olhar criticamente, já com um distanciamento de algum tempo, você vai ver que realmente tem muitas marcas do tempo em que eles foram escritos que eu mesmo não tenho consciência, que talvez nem você, Célia, que tem um distanciamento que eu não posso ter, mas por estar imersa na mesma sociedade, vivendo no mesmo tempo que eu, talvez nem você consiga detectar ainda. Obrigada, Paulo, por esse presente. Eu que agradeço, Célia. Este programa contou com os trabalhos de Camila Latini, bolsista de iniciação científica da FAPERJ, e das estagiárias Maria Clara Valentim dos Santos e Alice Coelho Castro. Rádio Letras, o livro que fala.